Olá pessoal, eu sou Matheus Marapode, advogado e professor de Direito em Portugal, trabalho com processos de nacionalidade portuguesa e nos últimos dias tenho recebido muitas perguntas sobre a questão dos netos de portugueses. Como ficam a situação do neto de português após essas alterações legislativas? Caso seja esse o seu caso, tem algumas boas notícias que podem ajudá-lo na obtenção da dupla nacionalidade. No dia 23 de julho passado, agora, coisa de 10 dias atrás, o Congresso Português decidiu promover algumas alterações significativas na Lei de Nacionalidade, que é a Lei nº 37 de 1981. Essas alterações legislativas fazem parte de um processo mais amplo de discussão que não vem ao caso comentar agora, mas que iniciou-se com a discussão sobre a situação dos descendentes das ex-colônias africanas que vivem em Portugal. Em muitos casos, diversas pessoas acabaram ficando sem a nacionalidade portuguesa, apesar de terem nascido em Portugal ou de viverem aqui por muitos anos. Por isso, essa motor inicial das questões relacionadas aos descendentes das ex-colônias levou o Congresso a se debruçar sobre a lei, a se debruçar sobre a norma e fazer algumas alterações que julgou conveniente, acabando com algumas injustiças e trazendo alguns benefícios que podem beneficiar, que podem favorecer a concessão da nacionalidade aos netos de portugueses. O direito à nacionalidade portuguesa dos netos foi inicialmente previsto como um direito à aquisição de nacionalidade portuguesa. Nesses casos mais antigos, o neto de português não tinha direito à nacionalidade originária. Somente o filho de português, nascido fora do território nacional, teria direito a esse tipo de nacionalidade. Todavia, em 2015, o Congresso, se debruçando sobre a lei, entendeu por bem modificar a legislação e passou a considerar o neto de português que possuísse vínculos de efetiva comunhão, de efetiva relação com a comunidade portuguesa, português originário. Todavia, foram colocados requisitos, foram colocadas exigências para comprovar essa efetiva ligação com a comunidade nacional. E nem sempre foi muito fácil comprovar esses vínculos. Por exemplo, o neto de português que quisesse obter a nacionalidade originária, ele deveria comprovar deslocações frequentes para Portugal, propriedade de imóveis em Portugal, locação de imóveis, constituição de empresas, conclusão de cursos universitários, pós-graduações em Portugal. Tudo isso poderia servir para comprovar a ligação efetiva com a comunidade nacional. Mas, sem dúvida, existiam algumas zonas de indeterminação, algumas zonas cinzentas, onde não seria possível efetivamente determinar o que seria uma efetiva comunhão com a comunidade nacional. Exemplo, viagens frequentes. O que é a viagem frequente? Uma viagem por ano? 2 viagens por ano? Não sabemos, dependeria muito do avaliador. E isso, sem dúvida, causou algumas grandes injustiças com relação a esses processos de nacionalidade de netos produzidos, interpostos a partir de 2015, sob a vigência dessa legislação agora alterada. Com isso, o legislador, já com essa ideia, com a razão dessa necessidade de serem promovidas alterações na lei da nacionalidade, ele entendeu por bem acabar com esses requisitos. Agora, o neto de português, para comprovar efetiva ligação com a comunidade nacional, ele deve comprovar que conhece o idioma português, o que é muito bom para aqueles residentes em países de língua portuguesa, e também deverá comprovar que não possui condenações criminais superiores a 3 anos de condenação. Ou seja, aqueles requisitos de difícil comprovação para muitos netos caíram. Se você está nessa situação ou teve o seu pedido indeferido sob a vigência da legislação anterior, é tempo de se preparar para ingressar com um novo processo.
Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus contatos. Um abraço.